vamos lá, você estava nessa jornada buscando algo para empreender e tal, tinha lá a sua esposa, que até o momento não era esposa, era só uma amiga, né, que você Isso. tinha ali contato na rede social, e ela mostrou que estava fazendo biquínis na mão, né, que ela fazia ali costura própria, que você falou, né? Exato. Daí você. Como que é esse lance, cara? Você chegou e falou: deixa eu te dar uma dica aí, deixa eu te Uhum. mostrar o que pode ser feito aqui. Como É. que rolou até nascer a Maretoa? Então, cara, assim, um pouco contando da história da minha esposa, né? Ela é formada em contabilidade. Hoje ela não faz nada da contabilidade da empresa, eu que faço tudo, né? Então, assim, ela foi auditora trabalhista, ela trabalhou em suporte de TI antes, depois auditora trabalhista, e estava, assim, bem satisfeita com o que ela tinha no dia a dia de trabalho. E quando ela estava como auditora, ela viajava muito, fazendo auditagem nas empresas, ficava fora de casa há muito tempo, vivendo em hotel, né, comendo fora. Então era um negócio que estava desgastando muito ela, ela começou a ficar doente. E ela falou: não, eu não quero mais isso para mim, e pediu demissão. No que ela pediu demissão, ela começou a trabalhar com semijoias. Começou a ser vendedora de semijoias, né, uma empresa que tem lá na região. Começou a vender essas semijoias, começou a ter sucesso, assim. E aí, depois de um tempo, ela começou a subcontratar pessoas. Então, ela começou a ter vendedoras para ela e ela parou de vender. E ela começou só a administrar, né, essas vendedoras. E começou a ter bastante sucesso, bastante resultado lá. Então, ela tinha muito tempo vago depois que ela começou só a administrar as pessoas. Só uma dúvida: os fornecedores eram de Limeira? Não, 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 não. porque Limeira é conhecida como uma cidade das semijoias no Brasil, né? Tem um Não, esquema assim. era lá de Blumenau. Agora, não sei se o produto vem de Limeira. Pode Pode ser, ser, pode pode ser. ser. A marca era lá de Blumenau, Santa É até Catarina, né? engraçado porque esses dias eu fui para Limeira, né? Que o escritório da Kabum fica lá, né? Então, Aham. fui para São Paulo, peguei um carro, fui ali para Limeira para visitar o pessoal da Kabum, né? Até um abraço para eles, são grandes parceiros. E, velho, lá só tem loja de semijoias. É. Incrível. Eu tava sabendo dessa fama, né? E quando você chega, entra na principal lá, toda hora, inacreditável. Provavelmente tinha alguma Provavelmente. coisa de lá. Tem regiões que é engraçado, né? Começa a surgir uma loja específica e começa a virar um polo e todo mundo ali, por exemplo, lá em Santa Catarina tem Ilhota. Ilhota fica a mais ou menos 30 quilômetros de Blumenau e é um polo de moda praia do estado. Então, assim, é uma loja do lado da outra, né? E aí todo mundo, na época também, quando ela abriu a empresa, depois a gente vai voltar nesse assunto, mas perguntar, pô, mas por que tu vai abrir uma empresa de biquíni se tem Ilhota aí cheio de loja? Uhum, uhum. Aí depois vem a história do porquê ela teve a motivação de abrir, né? Que depois a gente vai explicar um pouquinho, né? Então os polos muitas vezes eles se concentram nas cidades, eles não são às vezes prejudiciais, ao contrário, eles são benéficos, porque você começa a se especializar cada vez mais naquele produto e aquela região ela fica conhecida por fornecer aquilo para o resto do país. Né? Então você falou Limeira para semijoias, tipo lá em Santa Catarina, Ilhota para moda praia. Rio de Janeiro também tem uma região muito específica de moda praia, então isso acontece bastante, né? Ainda mais o Brasil, né? Que pô, é um país continental, né? Então a gente consegue ter vários polos em vários estados, né? Mas voltando ali ao assunto da minha esposa, então ela começou a ter bastante tempo livre e ela começou a procurar coisas para fazer, assim, além do que ela já fazia, né? E ela tinha essa dor exatamente por causa disso. Ela ia comprar biquíni em Ilhota e quando chegava na praia, em Balneário Camboriú, Penha, ali, a região de Santa Catarina, todo mundo tava com a mesma estampa. Então ela pensava, pô, não é possível, né? Eu venho comprar aqui, chega aqui na praia, tá todo mundo igual? Não, eu quero ter um negócio diferente. Né? Então esse negócio de ela querer ter um negócio diferente motivou ela a ir atrás de aprender a costurar o biquíni dela. Então ela viu na época pela televisão, acho que foi a televisão ou rádio, ela me contou, um anúncio de um curso de costura Legal. era no Senai ou no Sebrae. E aí ela entrou em contato com o Senai ou com o Sebrae, eu não lembro agora exatamente qual que era o órgão, o instituto, e ela falou, eu vi aqui a propaganda e tal, eu queria me inscrever por curso. Aí a moça, a secretária falou, pô, mas essa propaganda não era mais para estar passando, já não tem mais a vaga. Ela falou, não, mas já passou e tal, eu vi, pô, eu precisava muito fazer e tal. Ela, não, mas eu não tenho mais a vaga, moça, você não tá entendendo? Ela, não, mas eu quero muito fazer, vê se tu consegue e tal. Ela, não, mas já começou a aula tem 2 dias, 3 dias. Ela, não, mas não tem problema. E aí, enfim, conseguiu fazer o curso, fez o curso, e chegou para a mãe dela e falou, pô, mãe, eu vou começar a costurar biquíni.
Daí a mãe dela assim, tá, Amanda, mas como é que tu vai passar elástico? Dela, tá, mas biquíni vai elástico? Tipo, ela não sabia de nada, assim, zero, zero. Daí a mãe dela falou, não, vai elástico, né? Eu vou te explicar, é assim, assim, assado. A mãe dela já tinha costurado há um tempo atrás, né? Enfim, e aí ela aprendeu que tinha que passar elástico no biquíni. E é uma máquina bem complexa para passar o elástico, né? E aí dali surgiu o início da Maretoa. Ela começou a costurar com retalhos que ela comprou e fazendo biquíni para ela primeiro, fez um módulo, um protótipo, depois outro protótipo e tal. Mas no início ela queria fazer pra ela, ela não Isso. queria comercializar, certo? No início sim, mas obviamente ela também tem essa veia empreendedora, porque ela saiu da contabilidade para vender semijoia, teve sucesso, teve suas vendedoras, sabe? Então, assim, já estava intrínseco nela ali aquela questão de também ter a ambição, né, de fazer o negócio crescer naturalmente. Então, da dor dela, ela viu que, pô, ela poderia fazer um negócio. Né? Então, ela fez para ela, duas peças, mostrou para as amigas, pô, ficou legal, ficou bonito, faz um para mim. E aí as amigas começaram a pedir. E aí, naturalmente, o negócio foi, né, aumentando. Então, quando ela viu que as amigas aceitaram o produto, ela falou, pô, eu acho que aqui tem um mercado. Né? E aí ela começou a produzir de fato, começou a comprar mais retalhos e produzir mais peças e começou a participar de feirinhas em Blumenau. Né? Então, o início dela, da empresa como um todo, não foi de fato online, já né, do nada. Começou em vender em feirinhas, ia em feirinha de pulgas, que se chama, né? Às vezes pulgas é coisa velha, né? Mas feirinha tipo, o cara tá vendendo lá um artesanato, o outro tá vendendo outra coisa. Então, várias feirinhas itinerantes assim pela cidade. Começou ali. Legal, muito bom. Tá, mas e você entrou daí nessa história dando uma dica ali e tal, né? Que você foi numa dica de tráfego pago? Qual que era o mesmo lance sobre... Não, na verdade, assim, eu ainda nunca tinha estudado sobre tráfego pago, eu não sabia nada disso. Eu tinha feito um site para uma ex-namorada minha, mas assim, era um site que nunca tinha vendido nada, era só tipo um site de uma clínica. Então, enfim, mas eu tinha experiência de criar um site, né? Na época eu usei o Wix para fazer o site, que era bem simples de fazer, né? Que não é recomendado hoje em Exato, dia. e-commerce não façam com Wix. Mas assim, era muito fácil de fazer, meio PowerPoint e tal, né? E aí eu fiz, e na época ela postou no Snapchat isso, assim, tipo, era o quarto dela com uma gôndola com vários biquínis. E aí ela postou isso, meu quarto, minha empresa. E eu tinha recém feito Empretec, como eu falei. E eu fui lá e falei, pô, que legal, né? Me conta mais, o que tu tá fazendo, como é que você tá fazendo e tal. E aí ela explicou, é assim, assim, assado. Eu falei, legal, e qual que é o teu custo? Tu sabe calcular o teu custo e tal? Eu tinha uma planilha de custos que eu tinha feito no Empretec. Ela, não sei ainda e tal. Eu falei, não, eu tenho essa planilha aqui. Aí eu deixei disponível a planilha para ela. Só que assim, já rolava um interesse mútuo ali. A gente se conhecia há uns 10 anos atrás, assim, de vista. Ela sempre teve interesse em mim, eu interesse nela, e só que um sempre estava comprometido ou não, e acabava que a gente nunca teve a oportunidade. E aí, nesse papo, nessa conversa, eu falei, não, vamos marcar um jantar para a gente conversar sobre esse teu negócio, né? E esse jantar, obviamente, foi o início do nosso relacionamento, né? E aí a ideia que eu dei para ela foi esse, assim, né? Durante o jantar, eu falei, pô, por que não faz um site, né? Pra gente vender os biquínis e tal. Ela, pô, mas quem que vai comprar biquíni por site? Não faz sentido, a pessoa tem que provar e tal. Que ano que era isso? 2015 para 16 ali, mais ou Legal. menos. Um ano antes, uns 6 meses, um ano antes de eu sair do exército. Uns 6 meses, mais ou menos, antes. Foi por ali, tá? E ela falou, quem vai comprar biquíni por site? Né? Eu falei, cara, se vende tudo hoje em dia por site, né? Eu acho que deve dar para vender biquíni também. Dela, beleza, se quiser fazer, faz aí, né? Então, foi assim. E aí a gente começou, de fato, criar o site, né? Tirar foto das peças e tal. E na época a gente fez ainda no Wix, e aí lançamos o site ali com as peças ainda eram de retalho, então era tudo muito exclusivo, tinha poucas opções de estampas, poucas opções de tamanho. E assim, vendeu devagar, né? Daquele jeito que se esperava, e nisso a gente continuou indo em outras feirinhas na cidade. E aí começamos a continuar fazendo um caixa. E aí vai seguindo a história.